A vida do apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, é repleta de aventuras, desafios e transformações. Sua personalidade impulsiva e corajosa se fundiu com sua fé inabalável em Jesus. Sua jornada, desde sua escolha como discípulo até seu papel fundamental na igreja primitiva, demonstra o poder de Deus de transformar vidas e usar indivíduos imperfeitos para sua glória. E neste vídeo exploraremos os diferentes aspectos da vida do apóstolo Pedro, desde sua personalidade até sua morte, traçando um panorama de sua notável jornada de fé. Fica conosco e vamos conhecer o simples pescador Simão Pedro, homem de contrastes, ousadia e impulsividade que foi transformado por Cristo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Pedro era um homem casado e natural de Betsaida. Seu pai se chamava Jonas. Ele residia em Cafarnaum, onde juntamente com seu irmão André administrava um pequeno negócio no ramo de pesca. Em seu primeiro encontro com Jesus, ele teve seu nome mudado de Simão para Pedro. Jesus o chamou pelo nome em aramaico Cefas, que no grego corresponde a Pedro, que significa rocha ou pedra. Embora Jesus não tenha explicado o motivo de ter mudado seu nome, esta mudança teve um significado importante, já que Pedro, após sua conversão genuína, passou de um homem inconstante para uma rocha firme no Senhor. Em um outro encontro, Jesus apareceu nas proximidades enquanto Pedro e seu irmão André lançavam suas redes ao mar. Jesus os chamou a segui-lo, dizendo que faria deles pescadores de homens. Sem hesitar, Pedro e André deixaram imediatamente suas redes e seguiram a Jesus. Pedro fazia parte do grupo de 12 discípulos que Jesus escolheu para receber instruções especiais. Esse grupo tinha a oportunidade de participar de ensinamentos privados e discussões profundas com Jesus. Ao longo de sua jornada como discípulo, Pedro desenvolveu uma relação íntima com Jesus. Ele fazia parte dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, sendo eles Pedro, Tiago e João. Estes discípulos assistiram de perto a alguns acontecimentos importantes na vida e ministério de Jesus. Pedro esteve presente em muitos momentos significativos, como a transfiguração no Monte Tabor, a cura da filha de Jairo e Jesus no Getsêmani. Um traço peculiar de Pedro era sua impulsividade. Ele frequentemente agia antes de pensar, o que o levava a momentos de grande coragem, mas também a erros. Sua personalidade tornou seu percurso cheio de altos e baixos, que ora agia com sobriedade e sensatez, ora vacilava e falhava feio, sendo um homem inconstante em vários momentos. A personalidade questionadora de Pedro o levava a buscar compreender mais profundamente os ensinamentos de Jesus. Ele não tinha medo de fazer perguntas diretas ou expressar dúvidas. Em Mateus 16, no episódio em que Jesus perguntou aos discípulos quem eles achavam que ele era, foi Pedro quem afirmou corajosamente que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em resposta a esta afirmação, Jesus disse a Pedro que ele era bem-aventurado, pois havia sido o próprio Deus que o havia revelado a identidade de Cristo. No entanto, logo em seguida, no mesmo capítulo 16 do livro de Mateus, Pedro expressou resistência e repreendeu Jesus ao ouvi-lo dizer que iria sofrer e ser crucificado. Diante desta atitude, Jesus repreendeu Pedro, lembrando-lhe que as coisas de Deus eram diferentes das expectativas humanas. Através destas atitudes, Pedro demonstrava seus momentos de inconstância, que ora era usado por Deus e ora era comparado à pedra de tropeço. Em um outro episódio, Pedro e os demais discípulos estavam em um barco no mar quando viram Jesus andando sobre as águas. Pedro corajosamente pediu para caminhar até Jesus. Ao receber permissão, ele começou a andar sobre as águas mantendo os olhos em Jesus. Mas quando começou a sentir o vento forte e olhar para as ondas grandes ao seu redor, o medo começou a crescer em seu coração. Ele se distraiu e começou a afundar na água. Jesus então o salvou e disse que ele tinha pouca fé. A impulsividade de Pedro também foi evidente quando ele cortou a orelha de um soldado durante a prisão de Jesus, mostrando sua disposição em agir em defesa do Mestre. Apesar de sua impulsividade, ele estava disposto a enfrentar qualquer desafio por amor ao Mestre. Isso ficou claro quando ele afirmou que nunca abandonaria Jesus, mesmo que todos os outros o fizessem.
Apesar de Pedro estar bem intencionado ao declarar estas palavras, ele mais uma vez estava agindo por impulso, e Jesus o advertiu dizendo que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse 3 vezes, ele o negaria. Mas Pedro continuou afirmando que, se preciso for, ele morreria por Jesus. Mas infelizmente Pedro não conseguiu manter suas palavras, pois em Jerusalém, no palácio do sumo sacerdote, ele acabou negando Jesus, e depois de ouvir o galo cantar por 3 vezes, Pedro saiu correndo e chorou muito. Ele estava realmente triste e arrependido do que tinha feito. É bem provável que ele tenha pensado que não havia mais chance para ele depois de ter negado Jesus, e que não poderia mais ser chamado de discípulo. Mas Jesus mostrou a ele que seu perdão apaga a multidão de pecados. Jesus viu o arrependimento sincero de Pedro, e no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 6, diz que quando as mulheres foram ver Jesus no sepulcro, o anjo que estava lá foi bem claro pedindo que elas avisassem aos discípulos e a Pedro que Jesus tinha ressuscitado. O anjo fez questão de dizer o nome de Pedro para deixar bem claro que ele não havia sido excluído, e sim que havia sido perdoado por Jesus. Após sua ressurreição, Jesus apareceu a Pedro e a outros discípulos, quando estavam pescando, e Jesus fez questão de chamá-los de filhos, e mais uma vez, Jesus não deixou Pedro de fora. Embora tenha vacilado ao negar Jesus durante o julgamento, essa experiência levou Pedro a um profundo arrependimento e uma compreensão mais profunda de sua própria fragilidade. Através do amor e perdão de Jesus, Pedro foi transformado. Converteu-se então num seguidor obediente, perseverante e amoroso. Entregou-se e estava disposto a dar a sua vida por amor ao reino de Deus, tal como o Senhor Jesus havia profetizado que ele seria pescador de homens. A personalidade de Pedro evoluiu, sua impulsividade deu lugar a uma coragem mais calibrada, sustentada pela fé. Após a ascensão de Jesus e o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, Pedro emergiu como um pregador apaixonado. Ele começou a pregar para multidões, proclamando Jesus como o Messias prometido e convidando todos a se arrependerem e se entregarem a ele. Em seu primeiro discurso no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas receberam a palavra e foram batizadas. Pedro não apenas pregava com fervor, mas também desempenhava um papel de liderança entre os discípulos e seguidores de Jesus. Ele era reconhecido como um dos principais apóstolos e teve uma influência significativa na tomada de decisões importantes na igreja primitiva. Durante os primeiros anos, ele foi o líder da igreja em Jerusalém. Mas vale lembrar que o apóstolo Tiago, por sua vez, foi quem liderou o Concílio de Jerusalém, onde importantes decisões foram tomadas a respeito da participação dos gentios na igreja. Muitos milagres no nome de Jesus eram realizados através da vida de Pedro. Em Atos, capítulo 5, versículos 15, diz que a sombra de Pedro curava. O apóstolo Pedro foi quem corrigiu os mentirosos Ananias e Safira, e por conta do pecado que praticaram, ambos foram mortos de forma sobrenatural. Ele também foi o responsável por anunciar as boas novas à família de Cornélio em Cesareia. Pedro também esteve em Antioquia, e foi lá que houve um pequeno desentendimento entre ele e o apóstolo Paulo. Esta pequena desavença está registrada na Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. E teve como pano de fundo uma questão crucial na igreja primitiva: a relação entre os judeus convertidos ao cristianismo e os gentios convertidos. No contexto do debate, Pedro estava compartilhando refeições com os gentios convertidos, demonstrando uma postura de comunhão e igualdade entre os crentes, independentemente de sua origem étnica. No entanto, quando alguns judeus convertidos ao cristianismo chegaram de Jerusalém, Pedro mudou seu comportamento e começou a se separar dos gentios, temendo a reação desses judeus. Paulo, ao presenciar essa atitude contraditória de Pedro, o confrontou. Ele argumentou que a ação de Pedro estava indo contra os princípios do Evangelho, que proclamava a igualdade e a união de todos os crentes em Cristo, independentemente de sua origem. Ele enfatizou que tanto judeus quanto gentios eram justificados diante de Deus pela fé em Cristo, e não por sua origem ou práticas religiosas. Apesar desse debate e da tensão momentânea entre Paulo e Pedro, a situação foi completamente resolvida. E o próprio apóstolo Pedro, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, se referiu a Paulo como nosso amado irmão. Além de sua atuação como pregador e líder, Pedro também é conhecido por suas epístolas na Bíblia,
as quais levam seu nome. Essas cartas oferecem orientações espirituais e encorajamento. Suas palavras refletem sua sabedoria, experiência e amor pela Igreja. O papel do apóstolo Pedro na Igreja primitiva foi fundamental para o crescimento e estabelecimento do cristianismo. Sua liderança inspirada, pregando a mensagem de Jesus Cristo, deixou um legado duradouro que continua a influenciar pessoas até os dias de hoje. Não há relatos na Bíblia sobre a morte do apóstolo Pedro, mas segundo a tradição cristã, houve uma perseguição à igreja ordenada pelo imperador Nero, no qual Pedro não foi poupado desse cenário adverso. Ele teria enfrentado o martírio em Roma. E segundo a tradição, Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, pois considerava-se indigno de morrer da mesma forma que Jesus. O testemunho de Pedro, sua devoção apaixonada e seu sacrifício, impactaram não apenas seus contemporâneos, mas também as gerações futuras. A narrativa de sua vida, ministério e martírio serviu como exemplo de fé e coragem para cristãos ao longo dos séculos. Sua disposição de seguir Jesus até o fim, mesmo diante da perseguição e da morte, inspira os crentes a permanecerem firmes em sua fé, independentemente das circunstâncias. Sua jornada desde um pescador comum até um líder da igreja primitiva que deu a própria vida pelo Evangelho é uma história que transcende o tempo. Seu legado nos lembra que o chamado de Deus pode nos levar a enfrentar dificuldades e sacrifícios, mas também nos leva a uma vida de propósito e significado profundo. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a vida do apóstolo Pedro. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!